Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Irrigação e sustentabilidade. Esse tema foi tratado no segundo seminário Tendências do Agronegócio deste ano, realizado em Unai, e um dos palestrantes foi o Ivo Melo, engenheiro agrônomo, coordenador regional do Instituto Rio Grandense do Arroz em Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Ele falou como seu estado consegue armazenar água para produzir arroz o ano inteiro. Ivo contou um pouco da história do arroz. Provavelmente a irrigação superficial é o método de irrigação mais antigo, é óbvio, né? Eu acho. Nós começamos primeiros colonizadores lá pelo século XIX, até as sementes de arroz. Os índios tinham espécies de arroz características aqui da América do Sul, mas essas espécies de arroz que a gente tem foram trazidas pelos colonizadores. Vou fazer um parênteses aqui para mostrar que na nossa região, os pecuaristas, que era a tradição, era a atividade mais tradicional, todo mundo sabe, em qualquer lugar, eu acho, do Brasil, tem uma rua, uma avenida ou um lugar que chama Getúlio Vargas. Tem até uma fundação Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas foi um grande presidente. Muita gente gostou do Getúlio Vargas. Getúlio Vargas nasceu em São Borja, né? Que é lá da nossa região. E se vocês visitam a região e veem assim, por que um presidente sai de um lugar tão longe de tudo que é o Brasil e vem a ser presidente? Porque ele era um líder visionário, uma liderança de uma cadeia produtiva que chegou a mandar no Brasil vários anos. A cadeia pecuária. Então esse é um processo que é muito característico na nossa região. E lá na nossa região, por termos solos muito pouco profundos, que não armazenam água, e os campos têm pouca habilidade para poder, quando falta água, poder produzir matéria verde, nós nos verões de laninha, ninguém sabia que era esse nome antigamente, mas nos verões de laninha, o pessoal perdia muito gado. Até 50 anos atrás, perdia muito gado, era muito normal pegar um verão como foi esse passado, a cada 5 ou 6 anos, um verão típico de laninha, que falta água e falta água para a pecuária, perdia-se muito dentro da cadeia produtiva. Isso não acontece mais porque os pecuaristas foram abrindo espaços, dentro das suas propriedades, arrendando, para que aquele pessoal que vinha de origem de agricultores, eu acho que praticamente os mesmos que também acabaram colonizando aqui essa parte do Brasil, que vieram lá do sul, a família de imigrantes de origem principalmente alemã e italiana, que foram lá para a fronteira oeste para produzir arroz e começaram a construir esses sistemas de barramento. E uma passagem importante e interessante nesse processo é exatamente o IRGA, já formado, já trabalhando há alguns anos. Depois da Segunda Grande Guerra, houve um grande esforço mundial para reconstruir os países que tinham se destruído. E isso serviu para vários outros que poderiam ajudar, inclusive para produzir, claro, alimentos e assim por diante. Então o IRGA se aproveitou, na época, de um subsídio, de um financiamento, eu não sei bem exatamente o que foi, mas está escrito em alguns livros, para poder construir as duas maiores barragens de irrigação que se tem notícia, são as duas maiores barragens de irrigação que tem no Rio Grande do Sul hoje. Uma é lá na colônia risícola de Capané, em Cachoeira do Sul, sempre com um assentamento, construía a barragem e desapropriava ou comprava terras e assentava colonos para poder desenvolver aquela região. Então o primeiro foi lá em Cachoeira do Sul, inaugurado em 15 de novembro de 1948, quer dizer, começou a construir logo depois da guerra e terminou alguns anos depois, e com a capacidade hoje instalada para 3.400 hectares. E a outra é a barragem de São Marcos, lá no município de Uruguaiana, que também na mesma data, na mesma época, foi construída com esses recursos, mas o IRGA construiu e também fez um processo de colonização, onde, em volta do reservatório, tinham colonos, pessoas que foram assentadas para produzir arroz irrigado por superficial. E isso deu, assim, uma ideia de que, nós temos que fazer mais. Então, imagine que isso aqui em 1950, 1900, devia ter só esse barramento aqui. Vejam o que é hoje, a quantidade de barramento que existem na paisagem. Todas essas manchas azuis são espelhos d'água de barramento que têm capacidade proporcionais ali a 5.000 hectares da barragem de Sanchuri. Deve ter outros 5.000 ou mais hectares ali naqueles outros barramentos que estão aparecendo ali. Segundo o palestrante Ivo Melo, a paisagem pode sim ser transformada pelo ser humano, porém com impactos positivos.
e serve de exemplo para outras regiões. Como é que o ser humano transforma a paisagem? Sem dúvida, um impacto, mas ele tem impactos que, às vezes, sob uma ótica, ele pode ser, alguns conceitos pode ser negativo, mas também pode ser um impacto positivo. O município de Uruguaiana, que é o maior produtor de arroz do Brasil, fizemos um desenho com as drenagens antes dos barramentos. E agora vai aparecer os barramentos depois que foi construído pela... E esses, fora o Sanchuri, todos os outros foram construídos ou por individuais ou por parcerias de alguns lindeiros. Então, todas as barragens são propriedades privadas particulares. A água não, né? A água a gente sabe que não é propriedade, é da sociedade. Mas o barramento, a obra, o investimento é do empresário, é do empreendedor, foi feito ao longo desses últimos 60 anos aí no nosso estado. Na realidade, o que a gente está fazendo com essa água é diminuindo a velocidade que ela vai chegar no oceano e usando na época que mais nos convém. Então, nós só temos uma safra lá, safra de verão é só uma. Então, a gente trabalha para fazer, a partir de setembro, outubro, plantar, fazer todo o desenvolvimento para colher em fevereiro, março, abril. Então, nós só temos uma safra. E, normalmente, no verão, nós temos muito mais horas de sol do que vocês aqui, temos muito mais evapotranspiração, porque estamos muito mais ao sul, né? Então, a demanda por água é muito maior das culturas nessa época, porque eles têm mais oferta ambiental para poder processar e fazer fotossíntese. Na realidade, o que a gente faz é segurar a água. Choveu no outono, no inverno e até na primavera, a gente segura nesses barramentos aí, que são todos eles construídos de uma forma muito simples, claro, com muita tecnologia, com muita engenharia. O IRGA contribuiu demais para isso, para aprender a fazer, localizar, fazer nivelamento, como é que faz os canais para distribuir água, etc. A gente contribuiu, tem uma tecnologia, mas na realidade é uma coisa muito simples, é simplesmente segurar, armazenar a água da natureza para usar depois. Aí, vocês veem a conformação, esse é o mapa dos municípios que irrigam da Agência Nacional de Águas, né? Vocês veem, quanto mais escuro no mapa, mais hectares tem, né? O município de vocês aparece um pouquinho mais claro do que Uruguaiana, porque Uruguaiana tem 82 mil hectares de área irrigada. Só Uruguaiana tem 82 mil hectares. Então, por isso ela aparece lá como acima de 70 mil hectares, inclusive. O outro município ali, Itaqui, também tem 70 e poucos mil hectares. São os dois maiores municípios com maior área de irrigação no país. É superficial, mas é irrigação. No ano 2015, foram concluídos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, por ocasião da Cúpula das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. Porém, Ivo Melo explica que os irrigantes lá do Rio Grande do Sul já atuavam seguindo essas diretrizes muitos anos antes da assinatura desses objetivos. Um deles, por exemplo, promover a integração sustentável entre campo e cidade, tendo em vista a importância da conservação, do uso sustentável dos mananciais hídricos para o abastecimento e saneamento nas cidades, além da produção de alimentos, segurança alimentar e nutricional, fibras e energia renovável. Ivo cita também outro objetivo. Eu estava falando dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Melhorar a água e saneamento básico até 2030. Melhorar a eficiência e reduzir o desperdício na adução, distribuição e uso e reuso de água em todos os setores. Aumentar a capacidade de reservação de água para enfrentamento de eventos de secas, controle de inundações e a regularização da geração de hidroenergia e da navegação. Isso está escrito agora, 3, 4 anos. Agora, é moderno. Quer dizer, o que eles diziam ou dizem hoje, os espertos, os científicos, os, articuladores, o pessoal da ONU que se reúne para escrever esses documentos, né? E são documentos que vieram de Agenda 21, de Objetivo do Milênio, e agora tem os ODS, né? A gente entende que esse pessoal pensou bastante e diz que isso aí é o que nós temos que ir atrás. Então lembrem que eu falei da pecuária que perdia lá nos anos 40, 50, pecuária que perdia porque não tinha água, porque tinha evento crítico, e a economia de uma cidade como Uruguaiana ficava totalmente a cabresto ficava pobre. Naquela época, o pessoal que enxergava disse, não, mas se é só guardar água, vai resolver? Vamos fazer isso. Então vejam bem que um ODS, eu considero que a gente já está fazendo isso há muito tempo. Vamos lá, de novo, promover a captação, armazenamento e uso nacional. Nós estamos fazendo isso, gente. Não é ruim para o meio ambiente, não, porque melhorou muito as vazões dos córregos, as vazões dos riachos, dos rios,
elas estão mais constantes agora, porque essa água não vai só para a lavoura de arroz, e toda a água que vai para a lavoura de arroz, ela vai por canais, às vezes, que trespassam a paisagem mais de 5, 6 quilômetros. Essa água vai deixando benefício para toda a paisagem em todo o seu curso, e vai acabar dentro da água, é óbvio, né? Então, essa é a paisagem que permanece quando a gente está numa situação de laninha, de seca profunda, de evento crítico, mas que com a água que não veio do Rio Quaraí, porque a água não tem água no Rio Quaraí aí suficiente para a lavoura, ela está vindo de um reservatório. Aqui fala também o objetivo do desenvolvimento sustentável, evitar a contaminação de água subterrânea por agrotóxicos e fertilizantes. Bom, vamos falar como é que a gente faz isso. O pessoal às vezes bota aí nos programas de rádio e televisão que os agricultores estão tudo contaminando. A gente também não é tão irresponsável assim, né? A gente vem aprendendo desde a Revolução Verde a fazer boas práticas, né? Ou senão nós estaríamos aqui fazendo, quer dizer, espírito de porco, como dizia a minha mãe. Pegar e tá jogando tudo no lixo, jogando lixo onde não deve, essas coisas todas. Então, a gente aprendeu com a tecnologia da Revolução Verde, né? E aí nós estamos conectados com essas instituições aí, que são financiadas por fundações como a Rockefeller, a Fundação Gates, né, que é para combater a fome, etc, tal. Nós temos aqui com o Fundo Latino-Americano de Arroz Irrigado um programa para desenvolver boas práticas de manejo do cultivo, né? O FLAR, esse Fundo Latino-Americano de Arroz Irrigado, né? Ele trabalha na América Latina e Caribe inteira, e ele veio aprender como é que se faz, aí está em espanhol, colheita de água, cosecha de água, para levar para Honduras, Nicarágua, porque lá o pessoal tinha assim, o arroz de sequeiro favorecido, era aquele arroz aqui, por exemplo, do Cerrado, que planta na época que é chuvosa, mas às vezes não tem aquelas produtividades daquele arroz que é irrigado. Uma estratégia que está indo para outros continentes, para outras lavouras, para outros países. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É bom ou não é, só?